E aí galera, vocês estão bem? Porque eu 10 sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo falando sobre o Besouro. Ele é o alien mais superficial de Ben 10, veremos isso no vídeo de hoje. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem, galera, faz um tempo que a gente não faz um vídeo nesse estilo, né, falando do Alien, e que ando fazendo, né, os exposeds, né, eu fiz o exposed do feedback e também o exposed do cromático, né, que basicamente era um vídeo que eu analisava o Alien, né, e tipo assim, eram aliens que muitos subestimavam, né, diziam coisas sobre esse alienígena e eu acabava analisando para ver se realmente ele era um alien que merecia ser subestimado, né, como no caso do cromático, né, que muitos subestimam ele por ele ter morrido 2 vezes, mas muitos não se lembram que ele é a amostra genética do Guardião de Petrópolis, ele tem muitos poderes inexplorados, entendeu? Então a gente vai analisar isso hoje em relação ao Besouro, né, galera? Porque assim, essa afirmação desse alien ser um lixo e ser superficial é algo que a comunidade gringa fala do Besouro em supremacia alienígena e que o universo foi consertado, mas a gente vai ver direitinho aqui, galera, porque assim, uma coisa que eu não concordo é dizer que os aliens de Ben 10, algum deles ser inútil, entendeu? Porque pra mim não tem isso de o alien ser inútil no contexto geral. Porque assim, eu não posso dizer que o Alcatruta é inútil em contexto geral, por causa que naquela cena que o apressado pega ele e aí eles tropeçam e sai bolando lá no meio da rua, o Alcatruta ele não se machuca, entendeu? Ou seja, mostrou um feito de resistência que um ser humano como nós... Cara, imagina, tu cai daquele jeito ali, tu ia se ralar todo, entendeu? Ia se machucar. O Alcatruta não se machucou, entendeu? Outros aliens de fuga em massa, como por exemplo, Pesky Dust, mostrou ser um dos mais poderosos. Bigotoide também mostrou seus feitos interessantes, né? De força, modelando o bigode, ali lutou contra o Vilgax. Até mesmo o Opior, ele foi usado para cansar um apoplexiano. Cara, um apoplexiano, entendeu? Que tem vários feitos aí que o Wright demonstrou que ele é muito resistente, muito forte. E o Opior derrotou ele na base de cansar o cara de tanto bater. Passou 3 horas batendo no Opior, cansou, pronto, derrotou. Então imagina o Besouro, entendeu? Que tem muitas habilidades, assim como muitos aliens de Ben 10 que tem várias habilidades que deixam eles úteis, né? Para se utilizar de uma maneira ou de outra. Então assim, galera, em relação ao Besouro, vamos analisar essa questão aí que ele falou da aparência, né? Em supremacia alienígena, a aparência do Besouro é o quê? Ela é baseada em um robô, uma estátua de um robô que aparece lá no episódio Lembranças de um Tecadon, na cena lá, né, que o Ben se transforma numa artrópode, né? Aí ele vai fazer o golfe lá, jogar o golfe, aí ele faz toda uma análise, um cálculo ali, e aparece esse robôzão ali que você vê que ele parece com um Besouro. Por quê? Assim, dentro do universo da série a gente pode teorizar que aquilo ali é uma estátua da espécie do Besouro, né? Estátua de um Orictine. Mas fora do universo da série a gente pode entender, pode interpretar que aquilo ali foi que, não, eles viram aquela estátua ali, é sério, vamos reaproveitar o design e fazer como um alien, né? Porque em Supremacia e em WAF no geral tinha isso, né? Tinham que ser designs mais simplistas, porque não tinha tanto orçamento nessa série e tudo. Mas mesmo não sendo um design tão bem trabalhado assim, como os designs em Omniverse ou no clássico, por exemplo, né? Sendo mais simplista, mas, cara, ele é um tirano de metal. A boca dele, eu sempre associei com aquelas armadilhas, sabe, que você coloca no chão, acho que é armadilha de urso, se eu não me engano, que chama aquilo ali, porque realmente os dentes dele são um negócio assim que são lâminas afiadas, aí ele tem um chifre ali, entendeu? Tudo isso, todo esse contexto junto e misturado forma esse alien incrível que é o Besouro. Até a voz dele, a imponência, né, que ele passava na voz quando ele aparecia, era algo assim que era legal demais. Ele era um dos aliens mais sigmas em supremacia alienígena. Até o nome dele é muito interessante, né? Idol, no idioma original, que era como se fosse uma mescla de comer com besouro. Então, aqui no Brasil ficaria comezouro, mas como ficaria um nome estranho, então pegou só besouro. Só que assim, em Supremacia Alienígena, por causa desse design, dava pra ter várias interpretações diferentes do que é o besouro, entendeu? Você pode olhar pra ele e dizer que é um tubarão, ou você pode olhar pra ele e dizer que ele é um robô. Porque ele tem esses contextos. Não, dá pra você até pensar que ele é um unicórnio por causa do chifre dele, ou um rinoceronte, entendeu? Agora, em Omniverse, obrigatoriamente tem que ser besouro, galera. Por causa que em Omniverse é como se os sapos celestiais tivessem feito aí a mudança retroativa para que a espécie sempre fosse besouro.
O que é que melhorou aí? Bom, melhorou que eles não têm a questão dos olhos separados, né? Beleza, de boa. Mas se você comparar as aparições do Besouro em Supremacia Alienígena para Omniverse, em Omniverse ele foi muito mal aproveitado. Muitos podem dizer, em Supremacia Alienígena o Besouro só apareceu para apanhar. Cara, a primeira aparição dele, ele só aparece para apanhar, realmente, certo, né? O Vilgax, ele derrota lá o Besouro e o Kevin, e o Ben não faz nada com o Besouro, ele só se transforma, cai e destransforma, beleza. Mas e o Omniverse, entendeu? Ele não tem tantas aparições interessantes, ele não é muito explorado. Cara, tem uma cena do episódio de Loja 23 que o Besouro só aparece pra cair, entendeu? Tipo, o Ben transformando ele fora de tela e aí ele tá lá transformado no Besouro no começo do episódio. Um segundo o Besouro aparece e o Ben se destransforma e nunca mais vira ele ao decorrer do episódio, novamente. E no episódio de Volta à Eternidade também, ele se transforma no Besouro e depois destransforma, né? Por causa que ele virou vários ares nessa cena e destransformou. Tá entendendo? Então, em Omniverse, o Besouro não foi tão explorado como em Supremacia Alienígena. E por mais que ele apareça pra apanhar, tem uma justificativa que eu vou explicar ao decorrer do vídeo, mas você tem que deixar o like e continuar aí no vídeo aí pra você descobrir por que o mesmo Besouro apanhando Supremacia Alienígena ele teve mais imponência e mais participação interessante do que em Omniverse. Porque, vamos lá, muitos podem comparar o Besouro com o Glutão, dizer, o Besouro é só uma cópia do Glutão. Tem feitos do Besouro que o Glutão não pode fazer, entendeu? Sim, eles têm uma diferença muito significativa, tanto que o Besouro, ele é mais forte sim do que o Glutão. E ele tem vários poderes aí que foram estabelecidos em Supremacia Alienígena. É lore de Supremacia Alienígena. Em Omniverse ele tem ainda? Ele pode fazer os mesmos feitos de Supremacia porque é o mesmo Besouro. Porém, em Omniverse ele não demonstrou a imponência que eu tô falando aqui como em Supremacia Alienígena, já que em Omniverse ele é literalmente só um besouro. Mas vamos lá, o besouro ele pode comer absolutamente qualquer coisa, é confirmado, viu? Ele pode comer qualquer coisa e transformar em energia, tipo, isso vai para níveis astronômicos, porque assim, diferente do glutão, que o que ele come vai se converter em Lug, né? Lug é o nome daquela energia que ele solta e que explode, né? Gosma explosiva. Só que assim, o efeito daquilo ali vai depender do que ele come. Se for uma coisa fraquinha, não vai ter tanta reação explosiva. Se for uma coisa muito poderosa, aí sim, que ele comer, aí sim vai ser uma grande explosão, como foi no caso aí da subenergia. Mas o besouro não, independente do que ele comer, ele comendo uma terra, galera, ele conseguiu derrotar um monstro lá em Legiodomain, conseguiu partir uma montanha ao meio, e comendo terra, ele conseguiu dar dano no Vilgax Lucubra, ouça bem, o Vilgax de Uarth, entendeu? Aquele mesmo que tinha lá os poderes do 10 heróis de 10 mundos, agora na forma de Lucubra, né? Tipo, ele tava com os poderes dados pelo Diagon, né? Um demônio extradimensional. E ele cansou ali, ele sentiu dor com um raio do besouro, entendeu? Comendo terra. Então tá vendo como o cara é poderoso, entendeu? Galera, eu vou logo abrir o jogo aqui. O besouro entra pros mais poderosos, não para um top 10, entendeu? Mas se fosse um top 30 áreas mais poderosas, o besouro estaria lá, entendeu? Porque esse bicho aqui é um dos mais poderosos de Ben 10, sim. Isso aí é um dos feitos que comprova isso. Mas não é só isso, ele tem outros feitos também. Ele mostrou uma super força e o Omniverse ele mostra isso, né? Já que ele consegue arrancar ali a parte do carro do Kevin, né? Mas em Supremacia Alienígena ele arranca a parte ali da tecnologia lá do Nemesis, entendeu? Só com uma mão. Falando em Nemesis, esse mesmo episódio aí, que é o episódio Pegando uma Estrela Cadente, ele demonstrou um feito de resistência, cara. Porque ele resistiu àquele raio da tecnologia do Nemesis, que esse mesmo raio que foi capaz de matar uma pessoa, ele foi capaz de quebrar o braço do Contratempo, que é um ser temporal. E o besouro resistiu àquilo ali como se não fosse nada, galera. Tipo, é justamente por causa dessa resistência que o besouro tem que ele aparece muitas das vezes apanhando em Supremacia Alienígena. Porque ele é um alien tanque, entendeu? Ele serve pra tancar, entendeu? Então, ele aparecer em Supremacia Alienígena muitas das vezes apanhando não é uma desvantagem. Muito pelo contrário, é pra mostrar o feito de resistência do alien. Em Omniverse ele ainda tem esse feito? Tem, né? Porque, tipo assim, não é porque ele tá mais orgânico, né? Vamos dizer assim, ele tá mais biológico, que ele não tem a mesma composição e a mesma resistência, né? Mas a gente nota, né, a diferença aí que tem de Supremacia para o Universo. Em Supremacia ele demonstra sim ser um alien que aparentemente seja tanque e tá ali para resistir aos ataques que vier. Isso mostra que o besouro, ele poderia matar uma pessoa, ele também poderia derrotar um ser temporal, um cronossapiano como o Contratempo, né? Tipo, um que não pensasse direito, assim, claro, não tô dizendo uma altura da vida, não, tô dizendo um como Contratempo, não me interprete mal, viu, galera, não é qualquer cronossapiano também não, mas um ser como Contratempo, ele poderia também derrotar, já que o raio do besouro conseguiu subjugar o raio do Nemesis, entendeu? Então, isso já eleva o besouro a um patamar muito alto. Quer que eu eleve mais?
Galera, o besouro, ele tem uma regeneração mais poderosa do que o fogo fato. Sim, nesse mesmo episódio, esse é o episódio do besouro, galera. Pegando o estrela cadente é o episódio do besouro. Por causa que o Ben tava com o braço quebrado, né? Como eu falei, a questão do contratempo que quebrou o braço. Quando ele voltou à forma humana, tava com o braço quebrado. Ele virou o fogo fato, que é um óleo de regeneração, o braço dele tava murcho. Cara, ele virou o besouro, o braço dele não tava mais quebrado, entendeu? Ele tava com o braço totalmente funcional com o besouro, já que o besouro é baseado em um besouro, obviamente, né? E os besouros, muitos deles têm essa capacidade regenerativa. Então a espécie Orequitine também tem. Então foi instantaneamente ele regenerou, entendeu? Tipo, não interpreta errado como se... porque na cena mostra que o Ben, ele arrancou ali o gesso, né? Ele arrancou ali o gesso do braço dele e aí se transformou no besouro. Então quer dizer que quando o Ben se transformou, ele já tava com o braço curado. Não é assim. O Ben, ele agiu daquele jeito ali, arrancando e tudo, por causa que ele tava na adrenalina, entendeu? Mas não significa que o braço dele tava curado, porque isso não existe, entendeu? Ele acabou de quebrar o braço e já ia estar curado, não. Tanto que minutos antes, ele tava reclamando de dores, que uns pontos lá se abriram, entendeu? Por causa que ele tava forçando um pouco o braço, entendeu? Então os pontos lá se abriram e tudo. Ai, bem... Uns pontos abriram, não é nada demais. Aí quando ele virou o besouro, aí sim o braço dele regenerou. Tanto que quando ele voltou à forma humana, o braço dele não precisava mais do gesso, estava quebrado ainda, claro. Mas você vê que o poder do besouro afetou até na transformação do Ben de volta à forma humana, entendeu? Não estava totalmente curado, mas também estava melhor do que estava antes, entendeu? E além disso também tem o poder de ariete, né? Que é o poder que o besouro usa para dar uma chifrada, né, nos personagens, né? Que ele usa supremacia alienígena. Pronto, todos esses poderes aí que o besouro demonstra em supremacia alienígena é uma prova de que ele é um alien brabo, sim, B10. E que em Omniverse ele perde um pouco disso, né? Ele não é muito aproveitado, né? Pena que os diretores não levaram essas características do besouro de supremacia alienígena em consideração em Omniverse. Mas é isso, galera. Minha opinião em relação ao besouro. Você concorda comigo que o besouro de supremacia alienígena era mais imponentão, tinha mais essas vibes legais e em Omniverse foi tirado? Ou você concorda com a opinião dos gringos, né? De que o besouro em supremacia é um alien superficial, um lixo de alien e em Omniverse consertou ele? Deixa aí nos comentários. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!